Eu fiz o cálculo aqui, que a gente estava estudando na lição, né? Davi, ele doou 105 toneladas de ouro e 250 toneladas de prata para a construção do templo, né? E eu fiz as contas aqui pelo valor do ouro atual, a pena do ouro, né? Eu não sei ainda, não fiz pelo valor da prata, né? Mas pelo valor do ouro, as 105 toneladas de ouro que ele doou, em dinheiro de hoje, daria 32 bilhões de reais. Imagina aí uma pessoa ser tão desprendida a tal ponto de doar 32 bilhões de reais para a igreja. E como eu falei para vocês, né, o mais interessante não foi a doação. O mais interessante foi a atitude. Quem sou eu? Uma pessoa que tem uma moto, um carro hoje em dia, que tem uma conta bancária, já acha que é alguém, né? Já acha que é. E uma pessoa doar 32 bilhões de reais para a igreja e dizer assim, quem sou eu? Eu não tenho nada. Tudo isso foi Deus que me deu. Não é? E das tuas mãos mesmo, nós te damos. É que ele escreveu lá em 1 Crônicas 29, 14, né? Que a gente leu. É interessante essa reflexão, irmãos. O dízimo, o papel que ele desempenha na nossa vida e o quanto ele é um canal de bênçãos, né, para abençoar nós mesmos e o mundo inteiro, né? E nós vamos agora ler, irmãos, o versículo bíblico. Nós vamos ver 4 passagens no livro de Apocalipse. Você vai abrir a primeira aí, está em Apocalipse capítulo 7, verso 3. Apocalipse 7, verso 3, diz assim: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Agora vamos ler Apocalipse 9, verso 4. A gente não orou ainda antes de Apocalipse 7. Vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, vem nos abençoar no estudo da Tua Palavra nessa manhã. Que o Senhor venha nos instruir, nos trazer lições valiosas que só o Teu Espírito pode dar. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Apocalipse 9, verso 4. Foi-lhe dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. E mais um verso agora, Apocalipse 13, verso 16. A todos, Apocalipse capítulo 13, verso 16. Só adiantar um pouquinho, você chega lá, né? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E agora, Apocalipse 14, verso 1. Adianta só mais um pouquinho. Apocalipse 14, verso 1. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Esses 4 versículos que a gente leu, eles enfatizam a mesma coisa. O quê? A fronte. Algumas Bíblias antigas, elas dizem exatamente isso. Testa. Escrito na testa. Eu estava no grupo lá da polícia, né? Aí o pessoal colocou a foto de um marginal lá, de um ladrão, né? Ele roubava tanto que a última vez que pegaram ele, a própria população pegou ele, né? Aí pegaram uma faca quente e colocaram na testa dele assim, o nome assim, ladrão, bem grande assim, né? Aí ficou, tu viu? Tem lá, né? Ladrão. Aí ficou pro resto da vida a cicatriz, né? Na testa dele assim, ladrão. E disse que depois que ele fez isso, ainda pegaram ele roubando de novo, né? E preste atenção, irmãos, é exatamente isso que significa a fronte na Bíblia.
A fronte representa o que você é. Você está entendendo? Representa o que eu e você somos. A fronte na Bíblia representa isso. A fronte, Carlinhos, ela é a definição, a definição do nosso caráter. A fronte reflete a definição do nosso caráter. E no sentido simbólico, como a Bíblia está dizendo aqui, e no sentido literal também. Porque a fronte, essa parte da frente da nossa cabeça aqui, por trás da testa, por trás do osso aqui da testa, fica um negócio chamado lobo frontal, ou lóbulo frontal. E essa parte do cérebro, chamada de lobo frontal, ela é a parte responsável pelo seu caráter, pela sua conduta, entendeu? Pela sua postura diante dos reveses da vida. Tudo que você faz e deixa de fazer é por causa dessa parte aqui da testa. Na parte de trás da cabeça, na parte de trás do cérebro do ser humano, fica a parte intuitiva, fica a parte emocional, aquela parte que você faz e não pensa muitas vezes, né? Você se lembra a quantidade de pasta que você colocou na sua escova de dente hoje? Lembra? Você não lembra por quê? Porque você não fez isso usando a parte da frente. Você fez isso usando a parte intuitiva do cérebro. Você colocou ali, né? E não parou para pensar, a raciocinar sobre aquilo. Existem muitas e muitas coisas que a gente faz assim na vida, sabia? Muitas coisas que você faz sem precisar estar parando para raciocinar. A parte da frente, o lóbulo frontal, ela vai programando essas decisões que você faz ao longo da vida e ela vai criando um negócio chamado estado automático. Entendeu? A parte do cérebro da frente vai fazendo isso. O que é que acontece se você aprende a fazer coisas erradas ao longo da vida? O seu lóbulo frontal, a parte da frente do cérebro, ela vai programando, entendeu? Aquelas coisas erradas que você fez. E ali, ela vai criando o quê? Um perfil, criando um padrão. E esse perfil e esse padrão que está programado aqui, ó, na parte da frente, ele chama-se o quê? Caráter. Ele chama-se caráter. O nosso caráter é a soma dos nossos hábitos. É a soma das nossas decisões. O nosso lóbulo frontal, ele padroniza e organiza aquilo, né? Parece assim, aqui está pronto. E eu acho muito interessante essas passagens bíblicas, porque elas dizem assim que Deus, ele chega ali e marca a pessoa na fronte. Não é assim? Aí tem um momento assim de uma grande crise na terra, em que um anjo sai destruindo muita gente, né? Aí ele diz assim, não toque naqueles que têm o quê? O selo de Deus sobre a fronte. O que significa ter o selo de Deus sobre a fronte? São três coisas sinônimas na Bíblia, né? O selo de Deus, o caráter de Deus, o nome de Deus. O selo de Deus, o caráter de Deus e o nome de Deus. E a lei de Deus. São quatro coisas, né? O selo de Deus, o nome de Deus, o caráter de Deus e a lei de Deus. São quatro coisas sinônimas. Qual é o caráter de Deus? A palavra de Deus é clara, em 1 João 4,8, né? Deus é aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O caráter de Deus é o quê? Amor. O caráter, o selo é a mesma coisa. Entendeu? O nome de Deus é a mesma coisa. Você viu que a parte lá que fala que o nome de Deus também está na sua testa? Não é assim? O que significa pessoas marcadas na sua fronte? Significa pessoas que no seu caráter, elas copiam o caráter de quem? De Deus. Você está entendendo? Elas copiam o caráter de Deus. E preste atenção, esse é o selo de Deus. Pessoas que copiam, que imitam o caráter de Deus. O caráter de Deus, irmãos, o caráter humano, o caráter meu e seu, ele precisa ser desenvolvido. Ninguém nasce com um caráter, entendeu?
Se a pessoa de repente nascer num lugar onde o caráter é bem equilibrado, e se ela for tirada dali e for colocada num lugar onde o ambiente não propicie, o caráter dela pode ser deformado. Porque o caráter humano, ele é formado por meio de quê que eu falei? Dos hábitos que nós temos na nossa vida. Se você, ao longo dos anos na sua vida, nunca devolveu o dízimo, eu pergunto a você, é fácil devolver o dízimo? Não é. Mas você, desde pequeno, é ensinado em casa que devolve o dízimo. Quando você se torna adulto, é difícil devolver o dízimo? Não é. Por quê? Porque você já formou o quê? O caráter. Você está entendendo? Por que é tão difícil para nós hoje devolver o dízimo quando a gente entra na igreja? Porque o nosso caráter foi formado de uma forma onde não se dava lembrança nenhuma a Deus, onde não se dava reconhecimento nenhum a Deus por tudo que Ele fez e faz por nós, né? Nós vivemos num ambiente de pessoas que viviam de costas para Deus, sempre vivendo de uma forma ingrata, sempre vivendo de uma forma avessa à vontade de Deus. E o resultado é infidelidade, né? E quando você vai procurar ser fiel a Deus, aquilo é uma luta, porque o seu caráter está torto, o seu caráter está deformado pelo ambiente que você viveu. E quando você começa a devolver o dízimo, e você faz disso um hábito, o que é que você está fazendo com o seu caráter? Você está transformando o seu caráter para que ele se torne semelhante ao de quem? Ao de Deus. A obra humana nessa terra é a obra da transformação do caráter. O que é que acontece quando você não lê a Bíblia, não teve o costume de ler a Bíblia quando era criança? Toda vez que você pega a Bíblia, dá logo sono, não é? Dá logo sono. Um instrumento destruidor de caráter, o celular. Um instrumento destruidor de caráter. Tinha uma irmã da igreja que ela estava com uma criança, porque hoje em dia as mães não querem nem saber, né? Pega o celular, coloca na mão da criança ali, né? Fica aí, fica aí. E estava o menino caindo dentro de casa e batendo nas coisas, e derrubava as coisas, e a mãe pediu uma coisa e ele ia fazer outra, né? Aí a mãe foi, pegou o celular e guardou, né? Aí começou a orientar direitinho o menino, né? Aí o menino começou a voltar ao normal, entendeu? Mas quando dava o celular ao menino, o que acontecia? Saía tudo de ordem de novo. E está aqui um instrumento destruidor de caráter. Um instrumento que nunca, escute bem, nunca uma mãe deveria colocar na mão de uma criança para ela brincar indiscriminadamente, né? Como as pessoas fazem. Eu não estou dizendo que você não deve deixar a criança ver o celular uma vez, mas como as pessoas fazem hoje em dia, nunca deveria fazer. Colocar como se fosse um brinquedo para a criança brincar. Pensar que não, a criança está totalmente incapacitada, entendeu? Para a vida, no que diz respeito ao caráter. O nosso caráter, irmãos, ele é formado pelo conjunto de hábitos que a gente tem. O caráter é refletido por meio das nossas ações. O nosso caráter é refletido por meio das nossas ações. Eu vi uma história, né? Que eu vou contar a história, mas não vou dizer aqueles, como é que diz aquela história, né? Conta, não dá nome aos bois, né? Não dá nome aos bois. Diz que a irmã chegou na igreja, né? Ela era de outra cidade. Aí chegou na igreja, a irmã da igreja adventista, abençoada, né? Aí chegou na igreja, aí falou com a irmãzinha lá, né? E conheceu ela há pouco tempo. Disse, olha, irmã, a senhora me empresta o teu cartão, que eu vou fazer umas compras, quando for todo mês eu te pago. Resultado, a irmã caiu na conversa da irmã, né? Porque a irmã cantava muito bem, né? Cantava, essa irmã deve ser uma santa, né? Porque canta muito bem. Emprestou o cartão à irmã. Vai lá, irmã. 5 mil reais de conta no cartão da irmã. E a irmã partiu da igreja, foi para outro local. E deixou a irmãzinha lá com as contas, para a irmã pagar. Isso é o que significa, irmãos, isso é o que significa caráter não desenvolvido, caráter não formado. Foi feito estudos com especialistas e percebeu-se que é exatamente isso que acontece com o cérebro da pessoa quando ela tem o hábito de vida. Ela pode estar na igreja que estiver, ela pode estar lendo a Bíblia que for, mas se ela não desenvolver o caráter, ela sempre vai agir daquela maneira. Sempre vai agir daquela forma.
Por que que isso acontece? O nosso lóbulo frontal aqui, ele é como um músculo, entendeu? Ele só consegue ser forte se você exercitar. E no que diz respeito ao caráter, como é que você fortalece o caráter? Com ações corretas, com hábitos corretos. Se ao longo da vida você não desenvolveu ações corretas, não desenvolveu hábitos corretos, o que é que acontece com o seu caráter? Ele fica liquidado. Foi feito um experimento também. Na verdade, não foi feito um experimento, foi feito um estudo de caso com um homem chamado Phineas Gage. É um americano, né? Do século XIX. A história dele é muito interessante. Ele trabalhava de mestre de obras, Jonas. Ele trabalhava de mestre de obras. Era uma pessoa que tinha bastante capacidade. Ele era o mestre dos outros funcionários, entendeu, Damiana? Ele era o mestre. E ele estava encarregado de fazer o serviço numa linha férrea, né? E ele chegou ali com seus homens, começou a fazer o serviço ali na linha férrea, né? Esse homem era um homem que ia sempre para a igreja. Esse é um homem que tinha uma família bem ordenada. Esse é um homem que ele tinha um emprego de gerente, vamos dizer, o mestre de obras é como se fosse um gerente, né? Ele tinha um emprego de gerente, ele é o mestre de obras. E ele era um homem que não tinha vício nenhum. O que é que acontece? Ele começou a trabalhar ali, na linha férrea com os funcionários, e de repente aconteceu um acidente lá com um ferro, né? Um ferro se soltou lá da linha férrea e atravessou a testa dele, exatamente no lóbulo frontal. Ficou um ferro atravessado assim, ó, dessa parte aqui para outra. E disseram assim, esse homem morreu, não vive mais não. Aí levaram para o hospital, o médico puxou o ferro e o homem sobreviveu. Phineas Gage, ele sobreviveu. Mas aí começou a acontecer uma coisa que as pessoas ficaram surpresas com aquilo. Aquele homem que era mestre de obras, agora ele não tinha capacidade mais nem para fazer o serviço de um servente. Botava, ele não fazia direito. Aquele homem que não bebia, agora começou a beber, e além de beber, começou também a fumar e a jogar baralho. Já pensou? E aquele homem que era uma pessoa que estava na igreja, agora só queria viver nos ambientes errados. E os cientistas pensaram, como é que pode, depois de um acidente, a pessoa mudar completamente assim? E mudar de uma coisa boa para uma coisa ruim. E fizeram um estudo. Depois que ele morreu, pegaram o cérebro dele e viram que aquela barra de ferro tinha destruído, sabe o quê? O lóbulo frontal daquele homem. A barra de ferro tinha destruído o lóbulo frontal. O que eu falei para vocês que é o que representa o nosso caráter, que é construído ao longo da vida. Uma barra de ferro destruiu. Esse é um exemplo de algo que destruiu fisicamente. Mas eu falei para vocês que existem coisas que destroem, sem precisar destruir fisicamente. Entendeu? Destrói o lóbulo frontal também, sem precisar você enfiar uma barra de ferro ali. Os próprios vícios em si, né? A bebida, o cigarro, a droga, eles também produzem o quê? A destruição do lóbulo frontal. Pare para você refletir na importância disso. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, Deus diz que Deus criou, pois, o homem, à sua própria imagem. Deus criou o ser humano à sua própria imagem. Isso que a gente está vendo hoje no mundo não são mais seres humanos criados à imagem de Deus, não. O inimigo destruiu a imagem de Deus no ser humano. Você está entendendo? Com o pecado. O que significa pessoas criadas à imagem de Deus? Eu falei para vocês, o caráter da pessoa precisa imitar o caráter de Deus. O ser humano que tem um caráter semelhante ao de Deus, ele é um ser humano à imagem de Deus. A obra de Jesus, a obra da salvação é exatamente essa. É pegar pessoas que foram desencaminhadas pelo pecado, é pegar pessoas que vivem nesse mundo
que não tem nada a ver com Deus, né? E restaurar nessas pessoas o quê? A imagem de Deus novamente nelas. E como é que essa imagem é recriada? Como é que essa imagem é restaurada? Pela transformação do caráter da pessoa. Olha, eu era assim, agora não vou ser mais assim. Impressionante, irmãos. Foi mostrado um estudo de caso lá com uma mulher também, que ela, o médico deu para ela um remédio, né? Um remédio que neutralizava o lóbulo frontal, né? E foi feita uma pergunta à mulher antes de tomar o remédio, né? Perguntaram ela assim, o que é que você faz quando você perde algo que alguém lhe emprestou? Perguntaram essa pergunta a ela, antes dela tomar o remédio, né? O que é que você faz quando você perde algo que alguém lhe emprestou? Aí a mulher disse, eu compro e dou à pessoa que me emprestou. Aí o médico foi e deu o remédio a ela, né? E botou ela para dormir. Quando foi depois que ela acordou, o remédio, né? O remédio neutralizou o lóbulo frontal dela. E o médico fez a mesma pergunta a ela novamente. O que é que você faz quando você perde algo que alguém lhe emprestou? Aí ela disse, eu tomo emprestado a outra pessoa. Observe o que é o caráter. Preste atenção, irmãos, o que é o caráter. O caráter é exatamente isso. Está tudo aqui na frente. Ó. Por isso que a palavra de Deus fala sempre em fronte, fronte, fronte. Não sei se você prestou atenção, mas tem uma parte aqui que fala que a marca da besta é colocada também aonde? Na fronte. A marca da besta simboliza exatamente, do mesmo jeito que a lei de Deus, o caráter de Deus, representa a marca de Deus, o selo de Deus, né? A marca da besta representa o quê? O caráter da besta, você está entendendo? A lei do sistema da besta, a imagem da besta, significa que as pessoas no tempo do fim vão refletir no seu caráter o quê? Ideais iguais ao da besta, que é inimiga de Deus. E o pior é que essas pessoas vão estar revestidas de religiosidade, como se estivesse procurando os propósitos de Deus. A marca da besta, ela não é um chip, como algumas pessoas dizem. Não é um chip que vão colocar na testa de fulano, na mão de fulano, não é assim? A marca da besta significa exatamente isso. Os ideais, os planos do inimigo, exemplificado pela besta, sendo colocados na mente das pessoas, e as pessoas o quê? Aceitando. Quando você aceita aquele plano, quando você aceita aquele sistema, significa que aquilo está impregnado no seu caráter, e o seu caráter está marcado. Quando diz que está marcado na testa, significa que é o lóbulo frontal. Significa que é exatamente a parte do cérebro que você usou, né, para tomar aquela decisão. E marcado na mão representa as suas ações. Porque aquilo que você pensa, né, você age. É tão verdade que a passagem lá de Apocalipse 3 diz que é marcado ou na fronte ou na mão, né? Significa que algumas pessoas não vão aceitar ser marcadas na fronte. O que significa isso? Muitas pessoas não vão concordar, entendeu? Com o sistema que vai ser implantado da besta, obrigando as pessoas a guardar o domingo, obrigando as pessoas a se sujeitar àquilo, né? Perseguir as pessoas que querem guardar o sábado. Muitas pessoas não vão concordar com isso. Ou seja, elas não vão ser marcadas na fronte. Mas, por causa da necessidade de trabalhar, né? Elas vão ter que usar a mão para trabalhar, né? Senão, eu vou me sujeitar a isso aqui, mesmo sem eu concordar, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso comprar e vender, porque vai ser um pré-requisito. Né? Você só compra e vende se você tiver a marca. Não, na minha cabeça, eu não aceito isso. Mas na minha mão, eu vou ter que aceitar, porque eu tenho que comprar e vender para poder fazer a minha feira. Atender as minhas necessidades. Vai ser nesse sentido aí o contexto, né? Não vai ser marcado na fronte, porque não vai concordar com aquilo, mas vai ser marcado na mão. Ou na fronte ou na mão, o resultado vai ser o mesmo. Marca da besta. O selo de Deus é o oposto disso. O selo de Deus reflete o caráter de Deus. Pessoas que agem por princípio.
Pessoas que agem por direito, pessoas que agem com honestidade. É difícil você achar pessoas assim hoje, irmão, não é? Não é difícil, irmãos. O meu computador, eu estava até falando com o Felipe ontem, né? Meu computador deu um problema. E como é um computador um pouco mais caro, aí eu levei para um rapaz aqui olhar, e o rapaz não sabia o que era o problema, que era um computador diferente. Se eu vou levar para João Pessoa, aí levou para João Pessoa, chegou lá, aí o cara disse, é R$ 1.000 para eu abrir o computador. Só para abrir? Isso é, R$ 1.000 só para abrir. Eu fiquei pensando, puxa vida, meu Deus. Aí eu disse, não, hoje em dia nós não estamos no sítio, né? Nós não estamos dentro do mato. Nós estamos aqui com a informação nas nossas mãos. Eu vou digitar aqui, pesquisar. E fui pesquisando e até que encontrei o problema dele lá e comecei a eu mesmo resolver, né? E estou resolvendo até hoje, né? Vendo se eu consigo terminar de resolver, né? Mas o que é que a lição que eu tiro dessa história? O mundo é cheio de pessoas sem caráter. Pessoas que não pensam duas vezes antes de tirar vantagem de você. Sabia? Pessoas que não estão nem aí o que acontece com você. Elas só querem lhe passar a perna. E muitas dessas pessoas estão dentro da própria igreja. Eu e você não podemos ver, mas Deus sabe. Mas uma coisa é certa, eu e você não podemos ser desse tipo de pessoa. Não podemos ser desse tipo de pessoa. Porque se nós formos desse tipo de pessoa, nós não poderemos receber o selo de Deus na testa. O selo de Deus, ele só é dado para a pessoa que aproveitou cada oportunidade para desenvolver o seu caráter. A obra da minha vida, a obra da sua vida, é a obra do desenvolvimento do caráter. Não pense que quando Jesus chegar, ele vai transformar você num segundo assim, o seu caráter não. O caráter é algo que é transformado pela nossa própria experiência de vida. O que é que Jesus vai transformar na sua vida? Ele vai transformar simplesmente a condição humana, de uma condição mortal para uma condição imortal. Mas o caráter que você desenvolveu aqui, vai ser o caráter que você levará para toda a eternidade. Se ele for um caráter de Deus. Porque se não for um caráter de Deus, ele não vai aguentar nem a volta de Jesus. Não vai subsistir na presença dele. Não vai subsistir. Nosso mundo é um mundo de enganação, onde as próprias leis servem, né, para conceder brechas para as pessoas tirar vantagem, né, das leis ali e conseguir, né, os seus objetivos por meio da fraude, por meio do caixa 2, né, por meio do engano. Nosso mundo é cheio de brechas assim. E as pessoas vão entrando nessas brechas pensando que estão prosperando. Mas quando chegar o momento final, que disser assim, cadê o seu caráter? O que é que elas vão poder dizer a Deus? O que é que vão poder dizer? Infelizmente eu não tenho esse caráter, porque a vida toda eu passei enganando as pessoas, eu passei a vida toda procurando tirar vantagem das pessoas, eu passei a vida toda usando as leis para me dar bem. Mas esse sistema não funciona e nunca funcionará diante de Deus. No grande tribunal, no dia da volta de Jesus, né? Não vai funcionar fraude alguma. Só vai funcionar uma coisa: caráter puro e santo, que a pessoa só pode desenvolver por meio da graça de Cristo. Entendeu, irmão? Por meio da graça de Cristo. Nosso caráter é uma coisa que ninguém vê, não é? Nem nós muitas vezes sabemos. E muitas vezes a gente faz as coisas, eu já fiz algumas coisas e fiquei pensando, puxa vida, eu tenho que ter muito cuidado comigo mesmo, porque se eu deixar, né, se eu deixar a minha natureza, ela vai me levar por um canto que vai me comprometer. Não quero ser visto dessa forma. A gente precisa ter muito cuidado. As sementes do mal já estão todas dentro de nós. Mas a gente só pode se tornar como elas são se a gente der lugar a elas. Você está entendendo? Jesus disse, dentro do coração humano tem o quê? Tem amor, tem ternura, tem carinho, tem temor a Deus. Tem isso dentro do coração humano? Não tem isso. Dentro do coração humano, Jesus disse, só tem o quê? Homicídio, adultério,
mentira, falsidade, ganância, avareza. É uma lista infinita só de coisa que não presta. Mas Jesus disse assim, ele disse assim a Caim, né? Ele disse, olha Caim, o teu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A mim, a você cumpre o quê? Dominar. Ó, eu estou tendo uma grande oportunidade aqui de obter uma vantagem, né? De tirar vantagem do irmão. Fazer o que é que eu faço com isso? Tem que dominar-se. Você tem que dominar. Como é que eu posso agir com integridade com isso aqui? Como é que eu posso agir de uma forma correta para que no dia do juízo que abrir assim o quadro, possa dizer assim, não, ele agiu com honestidade. Assim foi a vida de Jó. Jó era um homem íntegro e reto, né? Temente a Deus e que se desviava do mal. E aquilo não foi algo que Jó disse. Foi o próprio Deus que disse. É uma maravilha, né? Deus dizer isso de uma pessoa. Eu estava lendo o livro de Jó essa semana e eu fiquei impressionado com o final do livro, que mostrava a situação dos 3 amigos de Jó, né? Deus chegou para os 3 amigos de Jó e disse assim para eles, olha só, a minha ira se acendeu contra vocês e eu vou destruir vocês. Eu só não vou destruir vocês com uma condição, que cada um de vocês pegue 7 novilhos e 7 carneiros e leve até Jó e peça para ele orar por vocês. Porque a oração dele eu vou ouvir, mas a de vocês eu não escuto. Eu fiquei impressionado com aquilo. Primeiro, por causa como é que eu posso dizer assim, do caráter de Jó. A tal ponto de Deus dizer isso, olha, esse homem aqui tem um caráter que eu escuto ele, mas você eu não escuto. E a segunda coisa é o preço que Deus cobrou. Quem de vocês aqui sabe me dizer o preço de uma novilha? Avaliado aí mais ou menos, o preço de uma novilha, de uma vaca. Eu vou colocar aqui por baixo R$2.000. Eu acho que é muito mais caro do que isso, né? Mas a base é isso aí, né? É de R$2.000 a R$3.000, né? Agora imagine 7 novilhas, dá quanto? 2.000 vezes 7. R$14.000, né? Não é isso? R$14.000. Foi isso que deu, e ainda mais 7 carneiros. Um carneiro é uma faixa aqui, R$300, né? O mais fraquinho, né? 7 novilhos, 7 carneiros. Foi Jó que pediu? Foi Deus que pediu. A quem? Os 3 amigos de Jó. Disse, olha, eu não perdoo vocês. Vocês só vão receber de mim uma coisa, a ira, a não ser que vocês façam isso. Pega as novilhas, pega as carneiras e leva para onde? Leva até Jó. Quando Jó orar, aí eu vou ouvir, porque Jó que está orando, porque se fosse outra pessoa eu não orava não. Por causa de quê? Do caráter de Jó. Você está entendendo, irmãos? Por causa do caráter de Jó. Ele chegou para os amigos de Jó e disse, vocês não falaram o que era correto a meu respeito. Como o meu servo Jó. Jó era um exemplo do que significa ser um cristão verdadeiro, do que significa ser uma pessoa honesta, do que significa ser uma pessoa paciente, que aguentava tudo, né? E permanecia fiel a Deus. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse foi o lema da história de Jó. Né? Aqui eu concluo, irmãos, essa mensagem, mostrando para mim e para você sobre a importância de nós prepararmos o quê? Um caráter. A semelhança do de Deus. Entendeu? Essa vai ser a chave, a chave de entrada do reino dos céus. É uma chave que eu e você precisamos trabalhar com ela agora, aqui, na frente. Lóbulo frontal. Como é que você trabalha aqui? A palavra de Deus. Hábitos corretos. Arrependimento dos pecados. Mudança de vida. Hábitos. Eu vi uma frase também que dizia assim, né? Aquilo que você come vai determinar, aquilo que você come vai influenciar o que você pensa. Aquilo que você pensa vai influenciar as suas ações. Aquilo que você faz, as suas ações, vai influenciar os seus hábitos de vida. E os seus hábitos de vida vai influenciar a formação do seu caráter.
percebe aí como até o que você come tem a ver com a formação do seu caráter? As suas tendências alimentares, elas podem estar produzindo um caráter à semelhança de Deus, ou elas podem estar destruindo o caráter de Deus em você. As coisas que você come é apenas um exemplo, não é? E mostra a parte que nós desempenhamos na formação do caráter. Nesse momento eu quero convidar todos para nós ficarmos de pé e nós orarmos. Vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado pela tua palavra que nós lemos hoje no Apocalipse, falando sobre a marca que é dada na fronte, o selo de Deus também é dado na fronte. E nós aprendemos que a fronte representa o lobo frontal, a parte onde nós formamos o nosso caráter. Que o Senhor nos ajude, Deus, a estarmos trabalhando hoje para cooperarmos com o teu Espírito de maneira para que o nosso caráter venha refletir o teu. Que ao olhar para nós, as pessoas estejam vendo também a imagem de Deus, aquilo que Deus deseja fazer com cada um dos teus filhos, restaurar neles a tua imagem. Se existe alguma coisa errada na nossa conduta, que o Senhor nos ajude, Deus, a corrigir enquanto há tempo. Que o Senhor nos ajude e nos ensine a nos arrepender e a sermos pessoas assim como era Jó, a quem o próprio Deus elogiava pela integridade e honestidade. É o que pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.